Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai fazer uns exercícios sobre reino plantário, fazendo então uma revisão geral desse conteúdo, passando de briófita até chegar no grupo das angiospermas, tá ok? Então vamos lá. Indique o grupo de vegetais que apresenta semente. Então a gente tem aquela linha evolutiva do reino plantário, começando com briófitas, que apresentam rizóides, filóides, cauloides. Depois temos as pteridófitas, que apresentam os vasos condutores, que foi um processo evolutivo muito importante. Depois temos então as gimnospermas, que apresentam as sementes. Essas sementes são sementes nuas, porque não apresentam frutos. E por último, então, temos as angiospermas, que possuem flor e fruto. Tá? Então, temos nesse caso aqui o grupo de vegetais que apresenta semente, não necessariamente sendo sementes nuas nesse caso. Tá? Então, desde que possua semente. Então, temos como exemplo aqui, como resposta, a letra A: pinheiros, leguminosas e gramíneas. Tá? Esses grupos apresentam sementes em sua constituição. Se a gente olhar em cada um desses grupos, determinado não vai apresentar sementes. Avencas não possuem, samambaias não possuem, algas não possuem, cogumelos nem são plantas. Tá? Então a gente tem esse grupo, essa resposta, letra A, de organismos que apresentam sementes em sua constituição. Tá? Questão 2. Raízes, caules, flores, folhas, sementes e frutos estão presentes apenas nas. Então, nesse caso aqui, apresentam todas as características da planta. A gente vê lá que as briófitas não possuem raiz, caule e folha. As pteridófitas não apresentam sementes, angiospermas apresentam sementes, porém não possuem flor e fruto. Tá? Então, o grupo que apresenta todas essas características é o grupo das angiospermas. Tudo bem? Então, bem tranquilo até então, né? Próxima questão. Algumas plantas não possuem tecido condutor especializado para o transporte de seiva bruta e elaborada. Chamamos essas plantas de avasculares. Que grupo de plantas não apresenta esse tecido condutor? Esse tecido condutor ele é classificado, o nome desse tecido condutor ele é o xilema e floema, tá? O xilema conduz a seiva bruta do solo em direção às folhas e o floema conduz a seiva elaborada das folhas em direção ao solo, tá? Então tem essa diferença. Xilema conduz seiva bruta, floema conduz seiva elaborada, tá? O grupo que não apresenta vaso condutor, então por consequência disso são grupos pequenos, dependem de local úmido, para que ele consiga absorver os nutrientes diretamente. Então, é, esse grupo é um grupo bem antigo, foi o primeiro grupo a surgir de plantas, é o grupo que a gente chama de grupo das briófitas. Tá? Então, apenas as briófitas não apresentam esses vasos condutores. Por isso, são organismos muito pequenos e dependem sempre de um local úmido. Esse local úmido também está relacionado ao processo de reprodução dessas plantas. Tá ok? Questão 4. A semente foi sem dúvida uma grande novidade evolutiva. Ela garantiu maior proteção ao embrião, além de facilitar a dispersão das espécies. Qual grupo de plantas não apresenta semente? Então, tem um grupo de plantas que não vai apresentar semente. Temos lá a presença da semente surgindo no grupo das gimnospermas. Então, a gente sabe que gimnospermas e angiospermas apresentam semente. Logo, então, os grupos anteriores não vão apresentar. E quais os grupos anteriores? Briófita e pteridófita. Tá? Bem tranquila essa também. A gente já comentou sobre a linha evolutiva da planta. 5. Sabemos que os vegetais são seres autotróficos. Eles são capazes de produzir glicose utilizando gás carbônico e água em um processo denominado, esse é bem tranquilo, né? O processo de produção de alimento pelas plantas. A gente vê isso desde o sexto ano, o processo de fotossíntese, produção de alimento pela planta, tá ok? Pega lá o gás carbônico e a água, transforma quimicamente em glicose. Próxima questão. Um grupo de estudantes realizou uma aula de campo com seu professor de biologia para aprender na prática sobre os grupos de planta. Ao chegar ao local, um aluno observou uma espécie e disse que se tratava de uma angiosperma.
Que característica pode ter dado ao aluno a certeza que se tratava desse grupo de planta? Então vamos lá. Qual característica somente a angiosperma vai vir a apresentar? Semente. Semente está presente também no grupo das gimnospermas. Vasos condutores também está presente no grupo das gimnospermas. Até as pteridófitas possuem vasos condutores. Folha e tecido verdadeiro, a partir das pteridófitas todas têm. Fruto envolvendo a semente. Essa é a característica que garante ser um grupo das angiospermas. Tá? Então, se apresenta fruto, é angiosperma, porque somente a angiosperma vai apresentar flor e fruto. Tá? Uma flor colorida e um fruto doce, que atuam atraindo animais dispersores e polinizadores. Tá? 7. Observe atentamente o nome das plantas abaixo e marque a alternativa que indica corretamente o representante das pteridófitas. Tá? Então, a gente tem que lembrar os organismos a qual compõe cada grupo, e a gente vê aqui, então, temos como representante das pteridófitas as avencas. Tá? Depois eu aconselho vocês a darem uma olhadinha nos principais representantes de cada um dos grupos. Se a gente ficasse falando cada um do grupo, cada grupo e cada um dos seus principais representantes, a gente teria um tempo muito grande nessa aula. E hoje, quando uma aula para revisão geral, fazer alguns exercícios, a gente não vai entrar muito nesse mérito, tá? Mas deem uma olhadinha depois os principais representantes de cada um dos grupos das plantas, tudo bem? Então temos aqui nessa a venca letra E. Próxima questão. Atualmente encontram-se catalogadas mais de 320 mil espécies de plantas, algumas de estrutura relativamente simples, como os musgos, e outros de organizações corporais complexas, como as árvores. Assim sendo, a alternativa que melhor explica a classificação dos vegetais é. Então vamos lá, a gente vai ter que ver cada uma dessas alternativas e ver se encaixa na classificação desses grupos. Gimnospermas, plantas avasculares? Não, gimnospermas são plantas vasculares. Avascular é a briófita. Briófita, planta de pequeno porte vascular? Não, briófita é avascular. Gimnosperma, plantas avasculares? Também não. Letra E. Pteridófitas, plantas vasculares sem flores, apresentam raízes, caules e folhas, possuem maior porte que as briófitas, exemplo samambaia. Perfeito, tá? Então, elas apresentam maior porte que as samambaias devido ao desenvolvimento desses vasos condutores. Desculpa, apresentam maior porte que as briófitas devido ao desenvolvimento desses vasos condutores, tá? Então, isso garantiu também o maior domínio do ambiente terrestre para esse grupo de plantas, e o exemplo está correto no caso das samambaias. Tudo bem? Então, letra E, correta a resposta. E a última questão do reino plantae. Quando falamos de uma planta que apresenta tecido condutor, não possui ovário, não produz semente e tem como geração dominante a esporofítica, estamos nos referindo a uma. Então a gente tem que lembrar aquela questão da geração dominante, gametofítica ou esporofítica. Mas aqui está dizendo, ó, ela apresenta vaso condutor, tá? Mas não possui semente, não possui fruto, não possui semente, é a letra C, pteridófita, tá? Então, é o primeiro organismo que apresenta vaso condutor e já não apresenta semente em sua constituição, tá? Então, briófita é avascular, gimnosperma possui semente, angiosperma também, tá? Então, pteridófita é a letra C, tá ok? Espero que tenham conseguido fazer sozinhos. Qualquer dúvida, sinaliza para mim depois, tá? Tchau, tchau, abraço.